É com muita honra, com muita gratidão, com muita alegria que eu recebi esse convite e aqui estou com todos vocês hoje para compartilhar um pouco das nossas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões a respeito de uma passagem do Evangelho que, na realidade, é muito, ao meu ponto de vista, desprezada no sentido de que ela é mal compreendida muitas vezes, que está no evangelista Mateus, no capítulo 20, versículos 20 a 23, que é um encontro de uma mulher chamada Salomé com Jesus. Mas antes de falar diretamente da passagem, vamos contextualizar. A época de Jesus, Israel era dividida em 4 grandes regiões: a Pérea, a Judéia, a Galiléia e a Samaria. A Galiléia era a região mais verde, mais florida, mais próspera, devido ao mar da Galiléia, ou lago de Tiberíades, ou lago de Genezaré, onde ao seu entorno várias cidades cresceram: Cafarnaum, Dalmanuta, Betsaida, Magdala. E essa nossa personagem, Salomé, era uma mulher simples, casada com Zebedeu, pescador, que vinha da cidade de Betsaida. Desde pequenos, seus 2 filhos, João e Tiago, foram educados na moral judaica e aguardavam a vinda do Messias. Na adolescência, ambos começaram a seguir Iocanã, João, o Batista, e tiveram a ocasião de presenciar o batismo daquele estranho homem, e que o próprio João disse: eu não sou digno de amarrar as tuas sandálias, e tu vens a mim para batizar? E ele diz: é necessário, João, para que se cumpra as Escrituras. E naquele momento do batismo, abismados, os 2 viram João dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E orientou aos seus seguidores que o seguissem, pois ele era o Messias esperado. A família inteira, inclusive Salomé, ficou eufórica com a notícia. No entanto, João, o mais novo, chegou a João o Batista e disse: mas, mestre, como posso abandoná-lo? E ele diz, numa prova de muita humildade: é necessário, João, que eu diminua para que Jesus cresça. E assim, a família se alegrou seguindo Jesus, se maravilhando com seus ensinamentos, com seus milagres, e a alegria se multiplicou quando Jesus convoca seus 2 filhos, João e Tiago, a fazerem parte do colégio apostolar. Era habitual que Jesus falasse ao cair da tarde todos os dias, às margens do lago de Tiberíades, na cidade de Cafarnaum, ao povo. E naquela tarde, Salomé estava presente. Após o diálogo com Jesus, as explanações, ficou um grupo pequeno, resumindo-se apenas aos apóstolos e alguns seguidores mais próximos, quando Salomé se volta a Jesus e pergunta:
Mestre, permita que no reino dos céus meus dois filhos estejam ao seu lado, um à direita e outro à esquerda. Houve um pequeno borbulho entre os outros apóstolos, que naturalmente ficaram indignados com a observação de Salomé. Mas o fato é que Jesus, olhando num misto de piedade e amor, disse à mulher: será que eles são capazes de beber o meu cálice? No que rapidamente os dois respondem: sim, claro, beberemos, Senhor. Eu sei que beberão, mas isso não cabe a mim decidir, mas é o meu Pai que está no céu. Logo depois, Jesus, vendo o ânimo exaltado dos demais, disse: aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, deverá ser o servidor de todos. E aquele que quiser ser servido na terra, será o servidor no reino dos céus. Esse diálogo, essa passagem, muitas vezes vinculada à observação de Salomé e de Jesus, quanto ao orgulho, quanto ao dever de ser o servidor de todos, traz mais uma ideia, a de que o primeiro passo para alcançar uma posição no reino dos céus é beber o cálice. Pois bem, vamos analisar o que é reino dos céus. Jesus nos fala que o reino dos céus não virá com aparências exteriores. O reino dos céus está dentro de nós. Quando nós abrimos o capítulo 3 do Evangelho, do livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo a doutrina espírita, quando Kardec faz uma análise profunda sobre o céu, ele analisa a questão do céu íntimo, do céu da consciência tranquila, que nada mais é do que a lei de Deus em nós, como claramente a questão 621 afirma, quando Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, a partir daí, o céu é uma condição emocional, uma condição espiritual, uma condição moral, e não um local geográfico. Então, quando Jesus fala que o primeiro passo, ou a forma mais eficiente para alcançar o reino dos céus, é beber o cálice, mas que cálice é esse? O cálice das dificuldades. Porque nós, na nossa atual fase evolutiva, ainda temos um passado a restabelecer. Muitas situações a vivenciar, experiências para adquirir não só conhecimento intelectual quanto moral. E a partir daí, nós vemos a necessidade do espírito se fortalecer para beber esse cálice, para apresentar-se diante de Deus de forma mais evoluída. E esse cálice, na Terra, ele é vinculado a duas grandes situações: as expiações e as provas. As expiações são situações que nos impedem de evoluir. São situações trazidas por nós próprios, através do nosso livre-arbítrio equivocado, e que marcam, de alguma forma, a nossa consciência. E que nos obrigam, de alguma forma, a reabilitar. O que nossos irmãos de outras religiões
costumam dizer o castigo de Deus. Mas, em realidade, Deus não castiga, Deus dá a oportunidade de reabilitar. Como um pássaro que vive em uma gaiola. Um dia, ao despertar, ele vê a porta da gaiola aberta. Ele sai voando alegre quando ele sente um tranco e vê que uma cordinha está presa ao seu pé e a outra ponta presa à gaiola. Para que ele possa voar, ele tem que voltar à gaiola e desatar o nó. Nós também temos a necessidade de voltar ao vaso físico para desatar os nós do passado, para podermos voar. Isso é expiação. E bem colocada no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4 e o item 6, causas atuais e causas anteriores das aflições. Ou seja, Kardec afirma que muitas coisas que nós vivenciamos hoje não são questões do passado, são questões que nós próprios plantamos nessa existência, que o nosso plano encarnatório não previa, mas através do mau uso do nosso livre-arbítrio, trazemos essas consequências para a nossa vida. Mas, continua ele, quando não encontramos razão nessa existência para uma determinada dificuldade, com toda certeza ela se repousa no passado. Então, essas são as expiações. Beber o cálice de Jesus passa por isso. Enfrentar com dignidade as expiações. Enfrentar com fé e esperança as expiações. Porque na primeira mensagem da instrução dos Espíritos, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Lacordaire tem uma mensagem belíssima e com um nome estranho: o bem e o mal sofrer. Ora, mas quem que pode sofrer bem? Quem que pode mal sofrer? Diz ele que na Terra todos sofrem dificuldades, sofrem limitações, sofrem uma variada gama de desafios para que se possa se vencer. Mas nem todo mundo sofre bem. O sofrer bem é o sofrer com fé, o sofrer com perseverança, o sofrer com a luta diária para poder vencer as dificuldades. O mal sofrer é sofrer com revolta, é sofrer com ódio ou perturbação em relação ao Criador, não aceitando os desígnios de Deus. E, naturalmente, quando se sofre dessa forma, se mal sofre. E a lição que nos é imposta nessa existência passa a ser inócua, inútil, nos convocando a uma nova experiência para vivenciar a mesma situação. Mas, por outro lado, existe também o cálice da prova. E qual a diferença entre prova e expiação? Afinal de contas, o nosso planeta ainda está vinculado a essa condição. Prova é quando passamos por uma determinada dificuldade, uma determinada experiência, não por necessidade anterior, não por consequência de um equívoco cometido, mas por amor ao outro. Por amor ao outro. Vamos colocar um exemplo. Um ser muito querido tem a necessidade de retornar com uma determinada limitação, por consequência natural de existências anteriores. E nós, por amor, dizemos a ele: eu vou contigo, na condição de pai ou mãe ou um familiar, para te ajudar,
para te fortalecer nessa caminhada. E não obstante, não tendo necessidade, nós voltamos para, por amor, ajudar. Provação. Quando nós nos vinculamos à prova por amor. E a maior de todas as provas é a de Jesus, que veio sem necessidade para nos apresentar a verdadeira vida. Mas, nesse ponto da nossa reflexão, vocês podem estar imaginando, então, beber o cálice de Jesus não pode ser isso, João, porque está lá no Evangelho, na oração do jardim do Getsêmani, quando Jesus disse claramente: Pai, afasta de mim esse cálice. Se fosse isso, por que Jesus teria dito dessa forma? E aí nós entramos num outro contexto muito interessante. As dificuldades de interpretação e tradução do Evangelho. E para isso eu preciso fazer um parênteses bem rápido. A língua hebraica é uma língua extremamente pobre. Para que nós tenhamos ideia, o português tem 500 mil palavras, o inglês 200 mil, o hebraico 15 mil. Então, uma palavra tem vários significados, dependendo da entonação, dependendo da sua posição na frase. Então, para que se tenha a compreensão necessária dos textos sagrados, é necessário uma viagem à língua original, porque os evangelhos tiveram duas grandes traduções. Logo no final do primeiro século, começo do segundo, quando foi feita aquela que é chamada Septuaginta, que todos os textos sagrados, o Novo e o Antigo Testamento, foram traduzidos para o grego, que era, à época, a língua oficial do mundo. E no século IV, no século VI, me perdoem, por ordem do Papa Damásio, seu secretário Jerônimo traduziu os textos para o latim, a chamada Vulgata Latina. E, naturalmente, que quando se traduz uma língua complexa, pobre e cheia de vinculações idiomáticas ou figuras de linguagem, é muito comum que haja um erro de tradução. E aí houve um erro de tradução. A palavra que foi traduzida para afastar é sabactane. Sabactane, em hebraico, é afastar. Mas sabactani, com acento, é glorificar. Então, poderíamos imaginar o que ficaria mais correto na boca de Jesus. Pai, afasta de mim esse cálice, ou Pai, glorifica-me nesse cálice. A mesma questão vinculada a essa palavra vem também na cruz. Quando Jesus diz a frase que me perseguiu ao longo de anos sem compreensão: Pai, por que me abandonaste? Sabactane, ela tem o significado de afastar, mas também tem o significado de abandonar. Por um motivo muito simples, à época, a lei romana permitia a seus colonizados uma lei que hoje é tida como aberrante até. Quando a pessoa completava 60 anos, a família tinha direito a afastar esse indivíduo da família, levá-lo ao deserto e deixá-lo morrer, para que não sobrecarregasse a atividade da família.
Então, o afastar e o abandonar se transformaram em sinônimos. E daí? Quando Jesus diz na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, ele queria utilizar a palavra não como abandonar, mas como glorificar. Deus, meu Deus, como me glorificaste. Então, na verdade, o cálice de Jesus não foi recusado por ele, foi aceito de forma belíssima, quando ele diz: Pai, me glorifica nesse cálice, permita que eu possa honrar esse cálice que eu vou beber, para que mostre ao mundo e à humanidade o caminho do teu amor. Então, a partir daí, nós compreendemos que o cálice de Jesus é necessário para que nós possamos vencer as dificuldades do mundo. Tem uma mensagem no livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, que é muito interessante, chamada Pense um pouco. Se não me falha a memória, no capítulo 3. Ele fala várias coisas, mas aí ele começa dizendo assim: Jesus nasceu numa estrebaria, viveu entre sacerdotes gananciosos, pedintes revoltados, comeu o pão duro dos pescadores e terminou a sua missão abraçado a uma cruz infame, cercado por 2 ladrões. Se você pretende ter na terra vida tranquila sem obstáculos, olha a vida de Jesus e pensa um pouco. Ninguém de nós está isento de desafios, porque os desafios que nos fazem evoluir. O cálice que Jesus nos convoca é o cálice não da revolta, mas o cálice da compreensão do porquê se sofre. E é exatamente nisso que Jesus vem nos auxiliar, e a doutrina espírita, levantando o véu da imortalidade, vem nos dizer que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. E, portanto, nós todos temos a capacidade de seguir adiante, enfrentando as dificuldades, tendo a certeza que isso também passa, como Chico Xavier sempre nos orientou. Porque Humberto de Campos, no seu livro Crônicas de Além Túmulo, vem nos auxiliar, desculpe, Boa Nova, vem nos auxiliar em uma passagem chamada Servo de Perto. Efraim, ao ver Jesus entrar em glória em Jerusalém, ovacionado como novo rei dos judeus, ele ficou deslumbrado. Se aproximando de Jesus, disse em lágrimas: Senhor, nunca vi tanta eloquência numa mensagem. Estou muito feliz de tê-lo conhecido. Quero segui-lo como seguidor mais fiel. Jesus, num misto de alegria e de compaixão, diz: Querido Efraim, filho de Simão, teu entusiasmo me alegra muito, mas gostaria de saber se tu queres ser o servo de perto ou o servo de longe. Naturalmente que Efraim, ainda envolvido no entusiasmo, diz: Lógico, Senhor, o servo de perto. Pois saiba, Efraim, que o servo de perto vê as pedras. O servo de longe vê as pedras.
O servo de perto pisa nelas. O servo de longe acompanha os espinhos. O servo de perto se fere com eles. O servo de longe me ouve a voz e se deslumbra com a minha imagem. O servo de perto me segue. E aquele que quiser seguir-me, há necessidade de negar-se a si mesmo, empunhar a sua cruz e seguir-me. Assim, grossas lágrimas caíram da face de Efraim. E ele disse, envergonhado, Senhor, me perdoe, mas ainda não consigo ser servo de perto. Assim, meus irmãos, é a vida dos seguidores do Cristo. Não é apenas empunhar o título cristão, o título espírita, mas é testemunhar na sua vivência íntima, no lar, no trabalho, na sociedade, essa fé e perseverança que só a luz da doutrina nos dá. Mas gostaria de deixar aqui um exemplo, que é um exemplo vívido e vivido, um exemplo real, para que nós possamos entender o que é realmente beber o cálice de Jesus no mundo. Era uma manhã de primavera na Cracóvia, e naquela pequena vila o sol batia e trazia muita alegria. Mas ele, que havia acabado de completar 11 anos, estava muito triste. Saiu de uma discussão com os pais, atravessou a pequena praça da vila, se dirigindo à igreja, o pensamento conturbado, adentra a igreja, se ajoelha e começa a orar. E um dos altares da igreja, que homenageava Shechechova, a doce mãe de Jesus. Ele começa a questionar a vida. Ele estava vendo que o seu sonho maior não poderia ser realizado. O pai lhe obrigava a abandonar os estudos para trabalhar, auxiliando no lar. E ele via distante o sonho de ser um sacerdote católico. No meio do pranto, ele tem a oportunidade de ver uma situação inusitada. Do alto do altar, a Virgem Santíssima desce, em tamanho natural. Ele para de chorar pelo susto e olha a Mãe Santíssima, tranquila e serena, dizendo: Filho, não chore mais. E ele olha que ela trazia duas coroas. Na mão direita, uma coroa branca que parecia tecida com pétalas de neve, luminosas naquela hora da manhã. E na mão esquerda, uma coroa vermelha, que parecia tecida com pétalas de sangue. E ela continuava: Filho, não te preocupes o coração, porque tu estudarás, alcançarás a ordenação sacerdotal, viajarás o mundo pregando o evangelho de meu filho Jesus. Porque hoje colocarei em tua cabeça a coroa branca das oportunidades e viverás. Mas prepara-te, porque um dia te pedirei a cabeça para colocar a coroa vermelha dos testemunhos que deverá dar em homenagem a nosso Mestre Jesus. Agora, segue em paz e que o Senhor da vida te abençoe. A imagem desapareceu. Ele, uma criança, saiu correndo para contar aos pais. Naturalmente não acreditaram e ele levou uma surra.
O fato é que, semanas mais tarde, um primo distante, em visita à família, querendo auxiliar a condição financeira deles, propôs 2 bolsas de estudo ao filho mais velho, que é o segundo do casal. E como era hábito no final do século XIX, o primeiro seria médico, o outro sacerdote católico. E assim, ele viaja a Roma, ingressa no Conservatório Católico, anos de estudo, alcança a ordenação sacerdotal. O coração em festa pelo objetivo conquistado, volta à sua amada Cracóvia e, pelo pouco dinheiro que ele acumulou, reservando ao longo do período de estudo, compra uma pequena gleba de terra e dá o nome de Lipokalanov, a cidade da Virgem. Começa a fazer uma oficina para confeccionar um pequeno jornal, O Mensageiro da Virgem. E a vida prossegue. Ele começa a viajar. A sua mensagem de amor à Virgem e a Jesus começa a alcançar fora das fronteiras da Polônia, alcança toda a Europa, começa a perseguir o mundo e o tempo passa mais rápido. Agora, estamos nos anos 40. Adolf Hitler, enlouquecido pela tormenta, atormentava. Cavalgava os cavalos do sofrimento e da dor sobre toda a Europa. E um dia, quando ele estava nas terras do Japão, ele recebe um telegrama. Se quiser ver Nipocalanov ainda de pé, venha o quanto antes, porque as tropas nazistas haviam invadido a Polônia. E por ser Nipocalanov uma cidade católica, foi escolhida para ser bombardeada. O sacerdote voltou a toda a carga, chorou ao ver que a sua cidade estava convertida em escombros. Mas, perseverando a fé, continuou reconstruindo a cidade e a sua oficina, até que chegamos no mês de junho de 1943. Um caminhão para em frente à sua oficina. Ele tinha fios envolvendo a carroceria e ligados na bateria eletrificada. Um soldado foi buscá-lo na intimidade da casa. E quando ele sai, eram intelectuais, judeus, homossexuais, sacerdotes, a última leva que ia para o campo de concentração de Auschwitz. E ali ele foi, vinculado ao campo de concentração, se vestiu com o pijama listrado como os demais. Utilizou-se das tamancas de madeira, teve a cabeça raspada, um número cravado no antebraço, e a realidade é que ele estava mergulhado na tormenta. Certa tarde, os 2 pelotões de prisioneiros, o pelotão 14 e o pelotão 9, estavam de pé no sol. E o capitão Lagerfeuer Fritz, o responsável pelo campo de concentração, ali deixava aqueles homens esquálidos sob o sol fervoroso. Quando um homem veio com uma tabuleta e entregou a Lagerfeuer, que começou a gargalhar. Uma gargalhada sinistra que logo depois ele havia de explicar. Na noite anterior,
havia fugido do campo de concentração um prisioneiro do pelotão 9. E por ordens hitleristas, cada prisioneiro que fugisse, 10 do mesmo pelotão deveriam morrer no lugar dele. E aí, a gargalhada. Porque depois de muito tempo ele teria a oportunidade de matar 10 pessoas, mandando-as ao bunker da fome. Eram imensos galpões onde eles tiravam a comida, dando apenas água, deixando-os morrer de fome. Ele começou a escolher o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo, o nono. Quando chegou ao 10º, era um homem baixinho e gordechudo, olhos imensamente azuis, que se ajoelhou aos seus pés e implorava e chorava a vida, pois tinha mulher doente e filhos pequenos. Seria o seu escravo, mas teria que viver. Sem ele, ele temia pela família. E Lagerfeld mais gostava quando do pelotão 14 sai um homem. O atrevimento foi tanto que mesmo os soldados não tiveram tempo de acionar as armas. Lagerfeld, vendo e não acreditando, disse ao homem: pare. E ele parou, não por ordem dele, mas porque estava a 3 passos. Por que saíste do teu lugar? Com ódio. Eu saí do meu lugar, porque desejo morrer no lugar desse homem. Como? Por quê? Ele tem mulher e filhos. Eu não tenho ninguém. Sou sozinho. Se eu morrer, não farei falta. Se ele morrer, fará falta uma família. Mas Lagerfeld não estava acostumado com a coragem moral e volta à carga. Mas qual é o verdadeiro motivo de querer morrer no lugar dele? Ele se acomoda no pijama listrado, acerta os óculos redondos e diz: eu quero morrer no lugar dele porque eu sou um Pfaffen. Imediatamente, Lagerfeld determina que o homem da tabuleta venha, tire o número 757 do ex-sargento polonês Sergei Galiozevich e coloque o número 1413 naquele homem. Por quê? Porque as ordens de Hitler eram que os primeiros a morrer, os judeus, os segundos, os sacerdotes católicos. E Pfaffen era uma corruptela, uma forma chocosa que os alemães da SS chamavam sacerdotes. Poderia ser traduzido como padreco. E ele se coloca exatamente assim: eu sou um padreco. Foi imediatamente colocado na fila para o bunker, e enquanto tiravam as roupas, porque entravam nus, Lagerfeld determina que tire também a água, pelo atrevimento. 7 dias depois, uma semana, os soldados foram para buscar os corpos. 3 mortos. E os demais acompanhavam a oração daquele homem ajoelhado, com voz pastosa, a Serchechova, a doce mãe de Jesus. Mais 7 dias, 14 dias. Voltaram mais 3 corpos. Ele, recostado à parede, semi-morto, abriu os olhos, orou com o olhar por aqueles homens mortos, mas principalmente pelos soldados. Agora todos sabiam se tratar do Frei Maximilian Maria Kolbe, o grande Frei Kolbe. Mais 7 dias, 3 semanas, 21 dias. O telefone toca na casa do Dr. Bock, o médico do campo de concentração. Lagerfeld determinava que se preparasse 4 ampolas de ácido fênico
porque essas pragas humanas não morriam, então haveria necessidade de matar. Naquela excursão, que se fazia composta de 4 soldados, o Dr. Bock e o próprio Lagerfeld, conta um soldado mais tarde que 3 estavam em processo de coma. Foi colocado o garrote, aplicado a injeção letal, eles morreram imediatamente. E ele ali, Frei Kolbe, ainda recostado à parede. Os soldados o levantaram e no momento em que se preparava o garrote, ele, pelos idos da memória, se volta à infância diante do altar da Xerxechova e diz: hoje coloco na tua cabeça a coroa branca das oportunidades, mas um dia te pedirei a cabeça para colocar a coroa vermelha dos testemunhos. E ele, com as últimas forças da alma, estende o braço para a injeção e curva a cabeça, na imagem que a própria Santíssima estivesse colocando sobre ele a coroa vermelha. Morre Frei Kolbe. Mais essa vida que Hitler teria que retificar. Em 1971, em uma viagem do Papa Paulo VI à Polônia, quando ele se preparava para fazer a missa de beatificação de Frei Kolbe, no momento do ofertório, que alguém levasse o pão e o vinho, as frutas, ao altar. Um homem baixinho e gordeixudo, careca de olhos azuis, se aproximou, deixou a bandeja no altar, beijou o anel papal e disse em lágrimas: eu sou o ex-sargento polonês Sergei Galiozevich, e eu sou o único que pode falar desse homem que deu a vida para que eu pudesse cuidar da minha família. Hoje minha esposa está no céu. Meus filhos são homens de bem, graças a ele que me deu a vida. E essa história, meus irmãos, exemplifica muito bem o que é beber o cálice de Jesus, com fé de que Deus é nosso Pai, que Jesus é o nosso divino Cirineu, que está ao nosso lado, nos fortalecendo na caminhada da cruz. E que um dia nós conseguiremos, ao lado dele, e como ele o fez, entregar a nossa cruz no Gólgota da nossa própria libertação moral. Que Deus os abençoe. Gratidão sempre.